Em um mundo onde todos nascem com alguma habilidade, Fate era um garoto inútil como qualquer outro. E para piorar, sua habilidade só fazia ele sofrer. Mas inesperadamente, isso mudou. E hoje, eu vou te contar como. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que além de me ajudar demais, vai ajudar você a não perder nenhum vídeo. Bom, tudo começa com Fate, nosso querido Prota, segurando uma bandeira em frente a um castelo. Ele estava sendo usado pelos Cavaleiros Sagrados, que achavam esse trabalho inútil e desnecessário. E como ele não tinha dinheiro nem para comprar comida, ele aceitava essas condições. E além disso, ficava extremamente grato. Esses cavaleiros sagrados são completamente maldosos, preconceituosos e aproveitadores, pois abusam da sua autoridade de todas as formas possíveis, fazendo o que bem entendem com qualquer pessoa. Eles nasceram com habilidades extremamente fortes, e isso faz com que todos tenham medo deles. E o nosso Prota não era exceção. Entretanto, nem todos são assim. Essa bela moça, chamada Roxy Hart, que salvou Fate, também era uma cavaleira sagrada, e ainda assim era muito humilde, e se preocupava com a população e seus deveres. Todos os cavaleiros sagrados sempre tiveram tudo do bom e do melhor, já para Fate foi o oposto, já que ele nasceu com uma habilidade chamada Gula. Uma das características dessa habilidade é fazer ele sentir fome o tempo todo, e inclusive, foi a única coisa que ele descobriu sobre ela. Imagina só que situação complicada. Você comer e mesmo assim ficar com fome infinitamente. Meu Deus, eu não desejo isso pra ninguém. E bem, enquanto o Fate come, seu amigo que é dono do bar vê seus machucados e fica preocupado, dizendo que ele iria acabar morto, assim como o último cara que foi abusado pelos cavaleiros. E por isso, deveria repensar sua vida. Nosso Prota entende o que ele quis dizer, mas mesmo assim, ele sai bravo do bar, pois não sabia o que poderia fazer de diferente, já que tinha nascido com uma habilidade ruim. Deixa eu te dar um aviso aqui, se você não pegou sua pipoca ainda e não chamou sua família para ver esse vídeo, faz isso já, que daqui pra frente a história é simplesmente imperdível. Bom, enquanto ele caminha pelas ruas, Fate se depara com uma situação inesperada e enxerga ladrões pulando o muro do castelo, e logo corre para avisar os guardas. Quem estava de guarda era Roxy, a cavaleira sagrada humilde, que correu para dentro do castelo resolver a situação, enquanto Fate, que colocou toda a sua expectativa nela, cuidava da entrada. Infelizmente, para surpresa do nosso Prota, um dos bandidos escapou e estava tentando fugir pela entrada do castelo. Nesse momento, Fate tinha que tomar uma decisão: deixar o bandido escapar ou lutar contra ele e impedi-lo. E então, embora estivesse extremamente apavorado, ele mata o bandido. E sua habilidade, que até aquele momento apenas fazia ele sentir fome, é ativada. Surpreendentemente, ele rouba todas as habilidades e status do bandido que tinha acabado de matar. Agora ele tem 3 habilidades: Gula, Identificar e Telepatia, além de seus status, que eram todos teriam aumentado em mais de 100 vezes. Sem entender o que aconteceu e ainda apavorado, Fate entra em contato com Roxy e consegue escutar os pensamentos dela, por causa da sua nova habilidade de telepatia. Ela estava muito preocupada com ele, e se ele tinha se machucado. Além disso, como recompensa por ter ajudado a pegar o bandido, Roxy faz uma proposta excelente, perguntando se ele queria trabalhar para sua família. E sem pensar duas vezes, Fate aceitou, pois com certeza seria melhor do que trabalhar para os Cavaleiros Sagrados que batiam nele. Agora com seus novos pontos de status e habilidades, Fate decide se juntar ao mundo dos aventureiros, que ganham dinheiro matando monstros. Então ele vai até a cidade em busca de uma arma. Embora ele fosse muito pobre e não tivesse dinheiro para comprar uma boa arma, ele teve muita sorte. E com muita sorte eu quero dizer que ele encontrou uma espada mágica, que falava. E essa espada, além de falar, também sabia que o Fate tinha a habilidade da Gula. Contente com a situação, nosso Prota compra a espada, chamada Ganância, e parte para os campos em busca de monstros. Chegando lá, depois de matar o primeiro Goblin, novamente ele fica surpreso, pois sua habilidade Gula tinha ativado, e ele roubou todos os status e habilidades do monstro. Então, mais 100 Goblins apareceram. E curioso com sua nova realidade, Fate continua matando todos os monstros, até amanhecer. Depois de ter derrotado todos eles, agora com seus status extremamente alto, mais uma situação completamente inesperada acontece. Ele não estava mais sentindo fome. Foi a primeira vez em toda a sua vida que sua barriga não estava roncando. Continuando nossa história de um garoto chamado Fate, que conseguiu um novo amigo chamado Ganância, um emprego novo que não irá fazer ele morrer, e acima de tudo, um garoto sem fome, porque entendeu que sua habilidade fazia ele sentir fome de status e não comida. E embora ele sempre fosse continuar no level 1, ele era capaz de roubar os status e habilidade de qualquer pessoa ou monstro que ele matasse. Diante de toda essa situação, agora que Fate conseguiu dinheiro matando os Goblins, como recompensa ele quer comer carne. Porém, quando ele estava indo em direção ao restaurante, ele esbarra em um estranho, e a menina que estava com ele encosta em Fate e pede por socorro, através da telepatia. Esse pedido de socorro foi suficiente para fazer o nosso Prota querer ajudar. Então,
ele seguiu o homem estranho até um galpão, onde ele disse para a garotinha que ela iria servir de brinquedo para os cavaleiros sagrados. Enquanto Fate estava soltando a garotinha, o homem estranho já o esperava, pois Fate não é o primeiro a tentar resgatar uma das crianças que ele captura. Uma luta começa e Ganância, nossa espada falante, ajuda o prota, dizendo quais seriam os movimentos que seu oponente iria fazer. Essa ajuda foi essencial para fazer nossa dupla ganhar, já que Fate não possuía nenhuma experiência em batalhas. Após desarmar o homem, nosso prota começa a torturá-lo, e só parou quando descobriu o nome do cavaleiro sagrado que queria a garotinha. Seu nome era Radovleric, um dos cavaleiros sagrados que já tinha batido em Fate. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô com tanta raiva desses cavaleiros que eu mal posso esperar pro nosso prota sentar a espadada nesses malucos. Bom, depois da batalha, Fate leva a garota para comer e descobre que, assim como ela, diversas crianças com habilidades ruins são abandonadas e acolhidas pela igreja. A igreja, além de cuidar delas, também ensina a história de seu deus chamado Laplace, que após sua morte concedeu uma bênção a todas as pessoas, dando origem a esse mundo de habilidades e monstros. Após levar a garota em segurança até a igreja, Fate novamente verifica suas novas habilidades e status, e afirma que quer ficar ainda mais forte. No dia seguinte, nosso prota, agora com roupas novas, vai até o castelo da família Hart, pois irá começar o seu novo trabalho. Chegando lá, ele se encontra com Roxy, que o leva até o túmulo de seu pai. Ele era um cavaleiro sagrado muito importante, pois ele conseguia controlar os outros cavaleiros sagrados. Infelizmente, há 5 dias atrás, em uma batalha no continente controlado por monstros chamado de Galia, um dragão divino que não aparecia há mais de 1000 anos matou ele e todo o seu exército. Agora, Roxy é a nova líder da família Hart e assumirá o papel de seu falecido pai. Continuando em seu novo trabalho, Fate é apresentada a Haru, a governanta da família. Ela é quem irá dizer quais funções ele deverá realizar. Em um geral, Fate será o famoso Severino, o faz tudo. Enquanto ele cuida do jardim, uma coisa inesperada acontece, e novamente, sua barriga começa a roncar. Então, ele é chamado pela Roxy para tomar um café, e durante sua conversa com ela, ele desmaia. O garoto realmente estava com muita fome, e não é de comida que estamos falando, já que ele tinha acabado de almoçar. Acordando em seu novo quarto, nosso prota encontra uma carta em cima da mesa. Era de Roxy, dizendo para ele descansar e tirar o dia de folga amanhã. Preocupado com a situação, Fate decide perguntar a Ganância, sua espada mágica, sobre o que estava acontecendo com ele. E a espada explica. Uma vez que a gula sente o gosto das almas, não tem como parar. E agora, ele estava destinado a consumir almas até o dia de sua morte. Para aumentar ainda mais a preocupação de Fate, se ele ficar sem comer por muito tempo, ele pode perder o controle de seu corpo e atacar qualquer um em seu caminho, até ficar satisfeito. Já no campo de batalha, em busca de almas para comer, podemos notar que os olhos de Fate estão vermelhos. Esse era o maior indicativo de quanta fome ele estava sentindo, e que estava muito próximo de perder o controle. Sua fome era tanta que, mesmo depois de matar vários goblins, ele ainda estava longe de estar satisfeito, e a gula queria almas mais fortes. Então, ele vai para a floresta de hobgoblins, que são uma versão mais forte dos goblins, e lá ele consegue matar sua fome. Até que o Rei Goblin aparece, e mesmo sem sentir fome, ao ver a habilidade de regeneração do monstro, ele resolve matá-lo. Após derrotá-lo, algo chocante acontece, e o Ganância, sua espada mágica, diz que ele deveria dar todos os seus pontos de status para ele, e isso iria fazer ele evoluir para uma nova forma. E se Fate não aceitasse, ele nunca mais poderia usar a espada. Sem nem parar para pensar, Fate aceita, já que sua espada é como um amigo para ele. Então, o Ganância suga todos os seus pontos e evolui. Agora, nossa espada mágica pode se transformar em um arco mágico, que utiliza flechas mágicas que perseguem seus inimigos, mesmo sem mirar. Na manhã seguinte, Roxy estava disfarçada e chama Fate para ir com ela até a cidade, em uma missão secreta. Ela queria inspecionar a cidade e escutar alguns rumores. Então, ela e nosso prota vivem um dia de puro romance, comendo fruta juntos, se agarrando e passando por vários momentos se tocando. Ambos estavam sentindo muitas emoções, apesar de nenhum deles afirmar nada. Durante o passeio deles, podemos presenciar novamente um cavaleiro sagrado sendo desumilde com o povo, e também com Fate, pois sua barriga roncou diante da presença dele. Mas Roxy fingiu ser sua esposa e cuidou da situação, dizendo que iria fazer mais comida para ele. Após esse acontecimento, caminhando juntos pela cidade, Roxy escuta 2 homens conversando sobre o rumor que ela estava lá para investigar. Os homens estavam falando sobre o aparecimento de muitos goblins mortos, além de uma doação misteriosa de um par de orelhas de Rei Goblin, feito à igreja da favela, que por sinal, Fate tinha deixado para eles como presente. A fim de descobrir mais sobre os rumores a respeito do monstro que está viajando ao redor da cidade, Fate leva Roxy até o bar que costumava comer depois de seu antigo trabalho. Ao ver Fate, o dono do bar se surpreende, pois achava que ele teria morrido, e logo eles começaram a conversar. A teoria do momento seria que
um Lich apareceu e estaria matando os monstros em volta da cidade, e por se tratar de um monstro forte, os Cavaleiros Sagrados iriam se envolver diretamente para eliminar o monstro. Assim que Fate escutou a história, ele ficou preocupado, pensando que Roxy iria ter que se envolver, e pior ainda, ver ele em seu modo Berserker, com olhos vermelhos e muita fome. Depois de sair do bar, eles foram levar o Ganância para o ferreiro, e quando saíram de lá, indo em direção ao castelo, eles escutaram uma criança gritando. E adivinhe, novamente, os aproveitadores dos Cavaleiros Sagrados que batiam em Fate estavam lá, causando discórdia e raiva em todos que estão assistindo esse anime. Tô ficando maluco esses caras já. E bem, eles salvaram o garoto e o ajudaram a encontrar sua mãe. Então, voltaram para o castelo e levaram Bronca de Haru juntos. No outro dia, Fate voltou à cidade e comprou uma máscara, pois não queria que ninguém soubesse que o Lich, na verdade, era ele, principalmente a Roxy. Além disso, ele também comprou uma pedra com várias joias dentro e deu de presente para ela, a fim de agradecê-la por tudo que ela fez por ele. Vários dias se passaram e Fate continuou se alimentando de almas a fim de saciar sua fome e aumentar seus status para conseguir lutar com os Cavaleiros Sagrados. Até que, em uma manhã, Roxy novamente chama Fate para outra missão secreta, mas o que o nosso prota não sabia é que dessa vez sua missão era passear com ela pelos vinhedos de sua família, além de ajudar com a colheita. Chegando lá, Fate é apresentado a Aisha Hart, mãe de Roxy, que infelizmente está doente, mas mesmo assim, ela não deixa de sorrir e perceber o clima de romance entre os dois. Ao fim do dia, nosso prota estava caminhando pela estrada sozinho, até se cruzar com uma garota misteriosa, e para sua surpresa, ela tinha os olhos vermelhos, assim como ele. A garota diz ter chego cedo demais, e fala que ele poderia matar os kobolds, mas que ele ficaria devendo uma para ela, e teria que pagar esse favor no futuro, quando ele se reencontrasse. Depois de a garota misteriosa ir embora, Roxy chega e diz que ela provavelmente era uma Galiana de puro sangue, apesar de ser um fato extremamente raro, já que Galia teria sido controlada por monstros há mais de 4.000 anos atrás, não deixando praticamente nenhum sobrevivente. Na tarde seguinte, uma parte do vinhedo tinha sido destruída pelos kobolds. Agora, seria necessário caçá-los a fim de evitar estragos maiores. O que eles não esperavam é que entre os kobolds existiria um kobold coroado, de level 50, extremamente forte. Mesmo assim, Roxy diz que a tarefa dela é eliminá-los. Ao anoitecer, Fate vai ao encontro dos kobolds, a fim de proteger Roxy e se alimentar de algumas almas, pois já estava ficando com fome. Chegando lá, nosso prota já se aproveita do terreno e começa a matar todos os kobolds à distância. Seu plano era eliminar todos os monstros fracos primeiro, a fim de aumentar seus status para conseguir eliminar o mais forte deles no final. Mesmo executando seu plano com sucesso, o kobold coroado era muito mais forte do que o esperado, e não seria fácil matá-lo. Não foi à toa que Fate salivou ao ver o monstro pela primeira vez. Novamente, o Ganância nos ajuda, dizendo que seria necessário utilizar sua habilidade oculta para derrotá-lo, e em troca de 10% dos status atual de Fate, ele iria tirar um raio laser de seu arco, que além de destruir o kobold completamente, abriria um buraco gigantesco na terra. Após derrotar o monstro, inesperadamente um novo problema surge. Um de seus olhos já estava completamente vermelho. Fate estava perdendo o controle de seu corpo, pois tinha consumido uma alma de qualidade muito alta. Felizmente, ele conseguiu resistir e não foi dessa vez que ele entrou em seu modo Berserk. No almoço do dia seguinte, Roxy estava contando a Fate e sua mãe que os kobolds tinham ferimentos de espadas e flechas mágicas, além de comentar que grande parte da paisagem tinha sido destruída. Ela pensou que talvez a garota misteriosa de Galia fosse responsável pelo acontecimento, já que os Galianos são mais fortes que os Cavaleiros Sagrados. Antes de partir para a capital, a mãe de Roxy chama Fate para conversar, e ela pede para que ele cuide de sua filha, pois ela percebeu que Roxy fica muito mais tranquila e calma diante de sua presença. Já na capital, matando goblins novamente, nosso prota percebe que as almas deles não são mais suficientes, e terá que matar outro tipo de monstro antes que seu tempo acabe, e ele perca o controle. Além disso, ele também pensa não ser digno de ficar com Roxy, já que sua habilidade não é segura. Agora com um tapa-olho em seu rosto, para esconder a cor de seus olhos, Fate descobre que Roxy foi escolhida para combater o continente de Galia. Os outros Cavaleiros Sagrados fizeram algo para ela ser escolhida, já que a família Hart era um problema para eles, e se a Roxy fosse morta, a família seria eliminada. O que ele não sabia é que Rado ficaria responsável por eliminar o Lich, que estava vagando pela capital. Indignado com toda a situação, novamente no campo dos goblins, tentando satisfazer sua fome e pensando em como iria evitar que Roxy ficasse em perigo, Fate finalmente se encontra com Rado, o Cavaleiro Sagrado que sequestrava crianças, batia nele e se achava superior a todos os seres humanos. Imediatamente, uma batalha se inicia, e os companheiros de Rado partem para cima de Fate. A diferença de poder entre eles era tão grande que parecia que tudo estava em câmera lenta. Após facilmente derrotar seus capangas, Fate tira sua máscara, deixando Rado completamente aterrorizado. Ele não conseguia entender como um lixo conseguiria tanto poder e ainda por cima iria subestimá-lo. Porém, apesar de suas palavras, Rado estava tremendo sem parar,
temendo sua morte. A luta durou poucos segundos, já que Fate destruiu sua espada e toda sua esperança no primeiro ataque. Depois disso, a única coisa que restou da luta é apreciar e saborear não só a derrota, mas esse cavaleiro sagrado implorando por sua vida. Fate estava furioso e inclusive utilizou o ataque oculto que consome 10% de seus status, arrancando todos os membros de Rado. Por fim, Rado foi finalizado sem um pingo de remorso do nosso prota. Depois de derrotá-lo, ele atingiu os pontos de status suficiente para evoluir novamente o Ganância. E sem pensar duas vezes, Fate entrega seus status e uma nova forma surge de sua espada. Agora, ela poderia se transformar em uma bela foice, capaz de cortar qualquer coisa. No dia seguinte, Roxy está se despedindo de seus funcionários e dizendo para eles não se preocuparem, que são apenas 3 anos e o tempo passa muito rápido. Logo após sua saída, Fate pede demissão e fala que vai viver como um guerreiro, mas na verdade, ele estava indo até Galia, pois lá ele conseguiria dar suporte a Roxy e protegê-la de qualquer coisa. Enquanto Fate parte para sua viagem, Roxy está reunindo todo seu exército que irá para Galia com ela. Além disso, somos apresentados a Heine, uma pesquisadora que estava curiosa sobre o novo monstro chamado Lich, que teria aparecido recentemente. E a partir dos monstros derrotados por ele, ela afirmou que a arma que os derrotou se tratava de uma das armas do pecado capital, pois essas armas possuem um grande controle de mana. Voltando à viagem de Fate, chegamos em uma cidade chamada Tetra, onde, em uma lembrança de seu passado, Fate tinha sido apedrejado pelas pessoas que viviam lá. No restaurante dessa cidade, ele salva um antigo conhecido dele, chamado Seto, que estava querendo contratar alguém para salvar sua vila e não estava tendo muito sucesso com isso. Ao rever Seto, nosso prota tem lembranças de sua infância, onde ele vivia na vila com seu pai e sofria todo tipo de preconceito e agressões, todos os dias, por ter uma habilidade inútil e sempre estar com fome. Ele também lembrou que após a morte de seu pai, todos da vila o expulsaram, dizendo que ele seria um peso morto para eles. Mesmo diante de todas essas lembranças ruins, Fate aceita o pedido de ajudar o vilarejo, já que as memórias de seu pai estão lá, e além disso, ele precisaria consumir almas para saciar sua fome. Chegando na vila, nosso prota não foi bem recebido pelo pai de Seto, que é o líder da vila. Ele inclusive falou que se os monstros atacassem antes do esperado, ele usaria Fate como sacrifício para ganhar tempo. Agora, na casa de Seto, Fate descobre que os monstros se tratam de gárgulas, que são extremamente inteligentes, andam em bando e além disso conseguem voar. Enquanto Fate espera pela janta, a filha de Seto lhe dá uma bala para comer, e antes dele conseguir terminar sua janta, Fate desmaia. Preocupado com ele, Seto pergunta para sua filha se ele teria comido algo diferente, e ela responde que ele tinha comido doce dado por seu avô. Nesse momento, Seto percebe que seu pai tinha colocado droga no doce, e ele realmente pretendia fazer o Fate ser um sacrifício para os monstros. E antes mesmo de conseguir fazer algo a respeito, os monstros começam a atacar a vila. Diante dessa situação, Seto faz um antídoto o mais rápido possível. Infelizmente, não foi rápido o suficiente, já que sua vila inteira já estava pegando fogo e a grande maioria das pessoas já tinha morrido. Ainda assim, antes tarde do que nunca. Após tomar o antídoto, Fate acorda e parte para a luta. Dessa vez, utilizando sua nova arma, a foice, que pode cortar qualquer coisa, inclusive o fogo que vem em sua direção. Rapidamente, ele mata todas as gárgulas pequenas, restando apenas o líder delas, que também foi morto em apenas um ataque. Pensa numa foice roubada. Mesmo tendo derrotado todos os monstros, poucas pessoas conseguiram sobreviver, além de Seto e sua filha, que agora iriam viver em outro lugar, já que tudo em sua volta tinha sido destruído. Como um último pedido de desculpa, Seto pede para que Fate lhe dê um soco, e com isso, ele se despede. Mesmo sem dormir, Fate consegue uma carona até Lanchester, mas não uma carona qualquer, já que ele estava sendo pago para proteger ela até lá. E no meio do caminho, bandidos aparecem para roubar tudo que eles têm. Porém, antes mesmo de Fate entrar em ação, misteriosamente, algo atinge todos os bandidos e eles saem voando. Depois de a poeira baixar, nos encontramos novamente com a garota misteriosa, que facilmente tinha lidado com a situação. Ela veio cobrar o favor que Fate estava devendo a ela, e ambos partem em direção a Lanchester. Durante a viagem, descobrimos que a garota misteriosa se chama Mine, e assim como Fate, ela nasceu com a habilidade da ira, que também faz parte dos pecados capitais. Depois de chegar na cidade, nosso prota descobre que chegou antes de Roxy e seu exército, já que com mais pessoas as viagens demoram mais. E além disso, ele teve que carregar Mine até um hotel, já que ela dormiu em pé. Enquanto Mine dorme, Fate pergunta ao Ganância sobre tudo que ele sabe sobre ela, e nossa espada mágica nos responde dizendo que se conhecem de muitos anos atrás, e que ele vivia se encontrando com ela e seu machado chamado Preguiça, que também era uma arma com habilidade de pecado capital. Concluindo a conversa, o Ganância nos conta que todas as habilidades dos pecados capitais desafiam as leis estabelecidas pelo divino, e por isso são tão perigosas. Totalizando 7 habilidades,
gula, ira, ganância, preguiça, luxúria, inveja e orgulho. Além disso, ele fala que a habilidade da gula é a mais roubada de todas, pois ela é capaz de quebrar completamente todo o sistema de pontos do mundo. Antes de Mine adormecer e Fate levá-la até o hotel, assim que eles chegaram em Lanchester, eles presenciaram um show extremamente falso, onde um cavaleiro sagrado chamado Rudolph protegeria uma garota de monstros. E apesar de as pessoas gostarem dele, elas não sabiam quem ele realmente é, já que depois do show, ele matou as pessoas que, segundo ele, não fizeram o trabalho como ele queria. Além desse show falso, Fate também notou que as pessoas da cidade tinham símbolos na nuca, e cada grupo de pessoas tinha um símbolo diferente. A partir dessa informação, o Ganância menciona que o Lorde da cidade obriga as pessoas a respeitarem um antigo sistema de castas, em que dependendo da sua classe social, você é melhor do que os outros. Então, ao anoitecer, Fate já estava faminto, e vai para o deserto matar alguns golems de areia. Até que, novamente, um monstro coroado aparece. Ele estava atacando um grupo de pessoas, e por sorte deles, Fate estava por perto, e melhor ainda, com fome. Claramente esse monstro seria suficiente para saciar a sua fome por almas. Por ser um monstro coroado de level 60, Fate teve que usar todas as formas de sua arma para matá-lo, além de utilizar a habilidade oculta do arco, consumindo dessa vez 20% de seu status atual. Após derrotar o monstro, o grupo de pessoas foi até Fate para agradecê-lo, e perguntaram quem ele era, já que nunca tinham visto por ali. Fate responde que seu nome é Cadáver, pois ele estava usando uma máscara de caveira, e ele não queria revelar sua identidade real. Na manhã seguinte, Fate e Mine foram buscar a recompensa por ter matado os golems de areia, e lá, eles são abordados pelo Rudolph, o cavaleiro sagrado da cidade. Ele queria obrigar que Fate virasse seu servo, já que ele teria matado monstros extremamente fortes, e por ele ser um cavaleiro sagrado, nenhuma pessoa poderia recusar uma ordem dele. Mine chega bem perto de Rudolph e fala que isso não seria possível, já que Fate pertencia a ela. E antes mesmo do cavaleiro conseguir respondê-la, ela dá uma machadada no sujeito e faz ele voar para muito longe. Aproveitando a oportunidade, Fate agarra Mine e já pede por uma carona, novamente na carroça em que vieram. Pouco tempo depois, chegando em uma vila próxima de Galha, Fate procura pelo líder da vila, para pedir permissão a ele para ficar lá por alguns dias. E ao se encontrar com o líder da vila, Fate se surpreende, já que ele era um cavaleiro sagrado. Antes do cavaleiro aceitar seu pedido de estadia, ele o convida para um duelo, pois estava curioso em como Fate seria apenas level 1 e teria mais de 2 milhões de pontos de status. Fate aceita o desafio e, para nossa surpresa, após trocarem alguns golpes, ele é desarmado e perde o duelo. Com o fim do duelo, o cavaleiro sagrado chamado Aaron Barbatos diz que Fate só poderia ficar em sua vila se ele aceitar seu treinamento, já que, segundo ele, embora o jovem tivesse status incrivelmente altos, ele não tinha controle sobre eles, o que dificultava em uma batalha contra humanos. Mesmo nossa dupla de aventureiros achando esquisita a proposta de Aaron, eles resolveram aceitar, pois não teriam nada a perder. Pelos próximos dias, Fate iniciou seu treinamento até conseguir dominar seus status, e seu teste final seria com um graveto conseguir repelir a espada de Aaron, e surpreendentemente, ele conseguiu passar pelo teste. No jantar de comemoração por ter concluído seu teste, Aaron conta que o castelo que existe na vila era seu há 15 anos atrás, mas devido a uma convocação real, ele teve que partir em uma missão, e quando tinha voltado, toda sua família tinha sido morta. Um monstro coroado invadiu a vila e o castelo. Desde então, o castelo de Halsen pertence a um Lord Lich. Para piorar ainda mais a situação, Aaron conta que a alma de sua família ainda está presa no castelo, já que esse monstro utiliza delas como seus soldados. Ao escutar toda essa história, Fate sente muita fome por almas, e olha para o castelo. Aaron, vendo a reação do jovem, fala que iria acompanhá-lo, pois estava na hora de esquecer seu passado. Já Mine fala que irá cobrar 50 moedas de ouro para cuidar da vila, enquanto eles vão até o castelo. Bom, chegando no castelo, já na parte de fora, eles se encontram com vários esqueletos, que foram derrotados facilmente. Agora na parte de dentro, eles se deparam com uma ilusão, um castelo completamente intacto, extremamente limpo, como se não estivesse abandonado há mais de 15 anos. Infelizmente, assim como Aaron tinha dito, sua família também estava lá, e todos estavam intactos. Assim que eles se encontraram, seu filho tentou matá-lo. Obviamente, ele estava sendo controlado pelo monstro. Enquanto Aaron cuida de sua família, Fate vai atrás do Lord Lich, um monstro coroado. Esse Lich era level 100 e todos os seus status estavam acima de 2 milhões. E para deixar a situação ainda pior, ele usava as pessoas como seus soldados. Como Fate consumia todas as almas de qualquer ser vivo que ele eliminasse, ele não poderia matar nenhuma daquelas pessoas. Senão, ele estaria condenando elas a uma prisão eterna. Felizmente, Aaron conseguiu lidar com sua família rapidamente e chegou para ajudar o Proto, que estaria em grandes apuros. Então, juntos, eles utilizam uma magia sagrada, eliminando completamente todas as ilusões e o Lich. E para utilizar essa magia, Fate teve que utilizar a espada do filho de Aaron, mas obviamente, ele pediu para o Ganância, e ele abriu uma exceção. Depois de acabar com a ilusão, Aaron teve tempo de se despedir de sua família, e entregar uma adaga como presente a seu filho. E inesperadamente, o monstro que achávamos que tinha sido derrotado, tenta pular sobre eles enquanto estavam se abraçando, mas Fate foi rápido, e com apenas uma flecha impediu o acidente. Dessa vez,
eliminando por completo o Lord Lich. De volta à vila, Aaron faz o pagamento a Mine e comenta que já tinha visto antes, há 50 anos atrás, quando monstros tinham aparecido naquela vila. Ela tinha exatamente a mesma aparência e mesmo há tanto tempo atrás, ela já era um guerreiro extremamente forte. Mine responde dizendo que com mais 1000 anos de treinamento, talvez Aaron conseguisse chegar no level dela e que precisava do dinheiro para reconstruir sua cidade. Além disso, ela diz ser um fantasma que não teria permissão para morrer e agora estaria na hora de Fate retribuir o favor que ele estava devendo. Enquanto Fate se despede de Aaron, ele revela seu segredo a ele, dizendo que para sobreviver era necessário ele matar monstros de tempos em tempos. Ao escutar aquilo, Aaron fala que assim que Fate tivesse acabado de fazer o que precisava fazer, era para ele retornar à vila, pois ele teria algo importante para lhe dizer. E o app termina com o surgimento de uma pedra filosofal, capaz de curar qualquer doença ou ferida, encontrada pelos Cavaleiros Sagrados, que além de bater em Fate, também estavam atrás da imortalidade. Depois disso, um dos seus mordomos informa que seu irmão Rado teria morrido, e que um monstro caveira, que vagava pela capital, na verdade seria um guerreiro. E foi isso, família. Espero que tenham gostado desse resumão de 7 apps. Vou continuar trazendo nos próximos episódios app a app com mais detalhes. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, senta o dedo no like e tamo junto. Fui!